E aí pessoal, sejam bem-vindos ao Olá Ciência. Hoje eu tô aqui para trazer um vídeo rapidinho para vocês de uma grande descoberta que saiu na Nature Communications no dia 13 de novembro de 2017. Pesquisadores lá da Califórnia descobriram que uma infecção prévia por dengue vírus, ou seja, infecção de dengue, protege contra o Zika vírus e também demonstraram como. Bom, mas essa história de uma infecção prévia de dengue proteger contra a Zika já é bem antiga. Pensa bem, o dengue e o Zika são transmitidos pelo mesmo vetor, o Aedes aegypti, que é endêmico, ou seja, está espalhado por todas as cidades do país. Então é natural que pessoas que já tiveram infecção com dengue tenham infecção com Zika depois, ou vice-versa. Então os pesquisadores queriam entender como que essa interação se dá depois que você já teve uma ou outra doença. Em meados de junho de 2017, um grupo de pesquisa, diferente desse que publicou agora, chegou num resultado um tanto curioso. Quando você infectava células que já tinham tido contato com dengue, infectava elas com Zika, a resposta contra o Zika ela era muito mais forte. Isso, em termos médicos, é ruim, porque você tem uma reação exacerbada, parecida com a que ocorre com as pessoas que já tiveram dengue e têm dengue por outro sorotipo depois. É uma reação mediada por anticorpos. Você tem os anticorpos contra dengue 1, por exemplo, que atacam dengue 1 e que também reconhecem o dengue 2, mas que eles não conseguem neutralizar o dengue 2. E aí, quando o seu sistema imune reconhece esses anticorpos que não neutralizaram o vírus da dengue vai lá e infecta as células do seu sistema imune, que são o alvo dele. Então a reação ela é muito mais forte, você está facilitando o vírus da dengue a infectar. E como o vírus da Zika é muito parecido com o vírus da dengue, eles são da mesma família e compartilham mais de 50% dos aminoácidos, talvez essa reação que ocorre contra a dengue, você também teria se você tivesse Zika vírus. Então se você já teve dengue, os seus anticorpos poderiam atacar o Zika, não matar ele e causar uma reação mais forte. Isso foi demonstrado in vitro, nesse trabalho de junho de 2017. Mas quando o mesmo grupo de pesquisa testou isso em macacos, o fato dos macacos terem sido infectados com dengue previamente não mudou de nenhuma forma a doença da Zika. Ela não aumentou a severidade da doença, o que foi bem estranho. E isso que foi explicado pelos pesquisadores agora em novembro. Então, gente, para adiantar, sim, a infecção prévia por dengue, pelo menos o que demonstrado em animais, protege contra o Zika vírus. Vou mostrar por quê. Os pesquisadores demonstraram que ambas as infecções, se você já teve dengue ou se você já teve Zika, você vai acabar produzindo anticorpos contra o outro vírus sem querer. Vai ter uma reação cruzada, os vírus são muito parecidos, isso já era previsto. E é exatamente por isso que às vezes as pessoas me perguntam por que elas fazem exame para Zika e dá dengue e Zika ao mesmo tempo. É porque os vírus estão tão parecidos que você produz anticorpos que reconhecem os dois vírus, mas eles só conseguem neutralizar um deles. Mas quando analisaram camundongos que já tinham tido a infecção por dengue, os níveis de Zika vírus diminuíram. Os níveis de Zika vírus foram menores do que os camundongos que não tinham tido infecção por dengue. Então, de certa forma, realmente, o dengue protege contra a Zika. Mas como? Para descobrir essa resposta, olha só que legal. Os pesquisadores, eles trataram os camundongos para que eles não produzissem uma resposta celular contra o vírus da Zika. Essa resposta celular, ela se dá num segundo momento, quando você já está numa infecção mais avançada, você já está com a infecção há mais tempo, e seu corpo começa a produzir células especializadas em destruir as células que estão infectadas com o Zika vírus. Quando os pesquisadores detonaram as células de defesa, ou seja, essas células especializadas contra a Zika, a infecção foi muito pior. Então, de certa forma, o que faz a diferença para reduzir os níveis de Zika vírus e você se curar da infecção é a resposta celular. São essas células especializadas que, quando removidas, você tem uma resposta inflamatória contra o Zika baixa e, consequentemente, níveis de Zika muito altos, então uma doença mais severa. Os pesquisadores também pegaram anticorpos contra a dengue, que foram produzidos nos camundongos que tinham tido a infecção por dengue, e inocularam no camundongo com Zika, para ver se esses anticorpos sozinhos eles atuavam contra o Zika vírus. E viram que não adianta, você precisa realmente da resposta celular. E o grande veredito, gente, veio quando eles transferiram para esses camundongos infectados com Zika células especializadas em matar células que estavam com o vírus da dengue. Então a transferência dessas células que eram especializadas em matar o vírus da dengue
acabou reduzindo o nível de vírus Zika. Então é assim que você se protege contra o vírus da Zika numa infecção prévia por dengue. De fato, se você é imunocompetente, ou seja, você é uma pessoa capaz de produzir uma resposta imune celular e teve dengue anteriormente, você, teoricamente, ainda é muito cedo para dizer isso com certeza, é apenas um estudo, e vocês sabem que na ciência não é apenas um estudo que dita as regras, né? Esse estudo precisa ser replicado, mas teoricamente você está protegido contra Zika vírus. E talvez, extrapolando isso para as mulheres grávidas que estão preocupadas com medo de ter um filho com microcefalia nessa epidemia de Zika, talvez elas também tenham menos chances de transferir o vírus para o filho. Um questionamento que eu acabei levantando com as conclusões desse trabalho foi que está sendo produzida uma vacina contra dengue no Brasil, produzida lá no Butantan. Só que ainda não há estudos sobre se essa vacina vai produzir essa resposta celular. Pode ser que essa vacina, igual a maioria das vacinas faz, ela produza apenas uma resposta de anticorpo, ou seja, você vai ter os anticorpos contra o vírus da dengue. Mas o que foi visto nesse trabalho e alguns trabalhos anteriores que os autores citaram é que você ter apenas anticorpos contra o vírus da dengue, sem uma resposta celular ali, sem uma imunidade de memória, você acaba piorando o caso de Zika, você acaba tendo uma resposta à Zika mais severa, que é devido provavelmente ao mesmo mecanismo que dá a dengue quando você tem dois sorotipos. Então eu acredito que esse trabalho é extremamente relevante para as pessoas que estão desenvolvendo essa vacina, para desenvolver um estudo para saber se essa resposta celular está sendo produzida, para evitar esse tipo de problema no futuro. Vai que você tomou a vacina contra a dengue, tem a Zika, e aí você tem uma resposta muito forte. A Zika, apesar dela ser uma doença teoricamente mais branda que a dengue, existem casos de Guillain-Barré, que é uma síndrome neurológica devido ao Zika vírus, fora os casos de microcefalia e também estudos que a gente já citou aqui de que o Zika pode causar atrofia testicular, ou seja, infertilidade nos homens. Então, isso tudo tem que ser estudado, gente. Pessoal, então é isso. O vídeo ficou bem longo, não esperava que fosse demorar tanto, mas o assunto é muito interessante e me traz bastante interesse em falar para vocês. Então, se vocês gostaram do vídeo, clique no gostei aqui embaixo. O YouTube agora está gostando muito que as pessoas interajam com os criadores de conteúdo para ver se esse vídeo realmente vale a pena de ser divulgado para outras pessoas. Então deixe seu like aí embaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e qualquer dúvida, vamos discutir aqui nos comentários, beleza? Um grande abraço, valeu!